apóstolo Eutamar está com a palavra. 5 minutos para a sua tréplica, apóstolo Eutamar. 5 minutos. Sim, muito obrigado. O profeta Caco Filipe é o porta-voz de Deus. Recebeu o seu chamado, a sua comissão e a sua mensagem em 24 de abril de 1993. E a sua comissão é pronunciar julgamento sobre todos os habitantes da terra, sendo eu um dos seus apóstolos e o seu porta-voz. Então, eu tenho a procuração do profeta Caco Filipe, de acordo com a sua comissão, em virtude da comissão do profeta Caco Filipe, dado a ele por meio de um anjo celestial, para julgar todas as religiões, todas as igrejas e todos os habitantes da terra. Um dia, Sem, Cã e Jafé tinha a procuração de Noé para dizer para todos aqueles católicos, protestantes, evangélicos do tempo de Noé, que eles iriam ao inferno. Um dia, os discípulos de Elias tinham a procuração de Elias para dizer para todo mundo que os 850 profetas, 450 de Baal e os 400 de Azera, eram falsos e eles iriam ao inferno. Outro dia, homens como Pedro, Tiago, João, tinham a procuração de Jesus de Nazaré para dizer para todo Israel que o Anás, o Caifás, os fariseus, os saduceus, helenistas, herodianos, essênios, os escribas, os doutores da lei, eles eram hipócritas, eles eram guias cegos, eles eram serpente na relva, eles eram sepulcros branqueados, eles eram filhos do diabo e iriam ao inferno. Eles tinham a comissão de Jesus Cristo. Ele está falando, só pode desligar seu microfone? Eu não atrapalhei o senhor. Mas vamos lá. É o profeta mensageiro quem dá uma carta de procuração para os seus discípulos fazer a sua comissão. Um dia, Martinho Lutero deu a sua carta de procuração para Filipe Melâncto, e Filipe Melâncto pronunciava julgamento contra o Papa Leão X, dizendo que o Papa Leão X era um demônio, que a Igreja Católica era a porta para o inferno, que todos os católicos estavam perdidos. Martinho Lutero, o profeta infalível de Deus, seu Davi, deu procuração para Filipe Melâncto, para ele pronunciar julgamento contra os cardeais, os bispos, arcebispos, os padres, dizendo que eles eram morcegos e piolhos, eram demônios sobre a terra. Sim, o profeta mensageiro, como Jeremias, deu carta de procuração para o Baruque, o filho de Nerias, para dizer que todo Israel estava indo à perdição, que todos aqueles sacerdotes eram falsos. Eles iam com alguns carneiros, alguns bois, e ofereciam lá e tornavam-se sacerdotes. Como hoje, um homem pega um pouco de dinheiro, vai numa escola pastoral, paga um curso e sai de lá um pastor, sai de lá um apóstolo, sai de lá um evangelista, sai de lá um missionário, sai de lá um profeta. Eles iam com alguns bois, alguns carneiros oferecer no templo e saíam de lá sacerdotes, nem eram da tribo de Levi. Você vê? Mas o profeta Caco Filipe é o juiz dessa geração. Samuel, capítulo 7, versículo 5, senhor Davi. Ele está falando ainda, irmão. Pode continuar, apóstolo. Ele deve ficar em silêncio. Mas vamos lá. Samuel, capítulo 7, versículo 5. É dito que Samuel era o juiz de todo Israel. Samuel era o juiz. Noé era o juiz. Moisés era o juiz. E com esse juízo, ele destruiu o Egito e depois julgou o povo de Israel no Egito. Jesus era o juiz, o seu discípulo era o juiz. Mas vamos ver na Bíblia que o senhor carrega, João Ferreira de Almeida. João 7, 24. Jesus disse lá no seu tempo: não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. A reta justiça era a mensagem de Jesus, a reta justiça era a mensagem de Noé, a reta justiça era a mensagem de Paulo, mas julgueis segundo a reta justiça. Aqui, a reta justiça é a mensagem do profeta Caco Filipe. Jesus diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. João 7, 24. Paulo também disse na sua carta, capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 3, vós não sabeis que iremos julgar o mundo? Vós não sabeis que iremos julgar até os anjos? Se nós vamos julgar o mundo, quanto mais as coisas pequenas da terra. Está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Sim, e Paulo disse que um homem espiritual tudo julga, e ele não pode ser julgado por ninguém. Está na sua Bíblia, João Ferreira de Almeida. O profeta Caco Filipe é o juiz dessa geração. Os seus discípulos são juízes dessa geração. E assim como Jesus diz, em Mateus capítulo 19, versículo 24, que no fim dos tempos 12 tronos serão colocados para que ele julgasse as 12 tribos de Israel, do mesmo modo aqui, senhor Davi. No final, no julgamento, Caco Filipe se assentará, os seus apóstolos e os seus discípulos se assentarão para julgar todos os habitantes da terra, os grandes e os pequenos,
os ricos e os pobres, os famosos e os anônimos que vivem desde 8 de julho de 2002 até agora.